Ó o cabelinho, ó o cabelinho. Nossa, tem que avisar. Agora entendi. Olha só. Avisar aqui. E aí, tá me ouvindo? Eu tô. Beleza. Deixa eu avisar aqui. Tá. Eu nem falo tudo bem, né, mano? Eu sou acelerado. Caralho. Uma merda. Bom dia a todos aí. Bom dia, E aí, Claudinho. gente? Oi. Daisy. Carol. Bom dia, bom dia, bom dia. Raul, te prepara que semana que vem eu vou começar a dar porrada aí, hein? É, Olha lá, hoje leitura do capítulo 15, jogo rápido, coisa curta, e aí a gente vai dar início já a partir de agora, mestre. Vamos E é lá. O isso. capítulo 15, ele vai falar sobre os métodos de apalpação para medir e distinguir a doença registradas na tabuinha de Jade. Então vamos lá. O Imperador Amarelo pergunta: disseram-me que os dois métodos para medir e distinguir a doença por meio de apalpação são diferentes. Devia ser aplicados em uma relação ao outro. Kibo respondeu: medir é avaliar o grau de serenidade da doença, e distinguir é identificar a doença irregular. Eu suponho que as variações da compleição e a condição do pulso são os oxíons do diagnóstico, o ponto fundamental para medir e distinguir, e manter a relação correspondente entre a compleição e a condição do pulso. A energia e o sangue de um corpo humano estão agindo sempre. Se parar a vitalidade, estará perdida. Esse princípio é muito importante e está registrado na tabuinha de Jade, que é denominado o princípio de preservar a saúde, gravado na tabuinha de Jade. Continua, mestre? Pode sim, pode sim. A cor que não for a cor da energia que corresponde à compleição se chama cor convidada. Surge em diversas posições, na parte superior, inferior, direita ou esquerda do nariz, e pode-se averiguar cuidadosamente sua variação em diversos matizes. Quando a cor convidada parece ser suave, indica que a doença é leve, que pode ser curada em cerca de 10 dias, tratando-se por meio de decocção dos 5 grãos. Quando for convidada for forte, é necessário tratar com decocção medicinal. E a doença pode ser curada em cerca de 21 dias. Se a cor convidada for de muito escuro, mostra que a doença é muito séria e que é necessário tratar com tintura, que pode ser curada em cerca de 100 dias. Se a compleição do paciente for vermelha, o que mostra a ausência de energia estomacal, que é amarela, se o rosto estiver fino, a doença já não pode ser mais curada de forma alguma. Se a compleição do paciente não for vermelha e o rosto não estiver fino, a doença pode ser curada após uns 100 dias. Além disso, se o pulso do paciente for curto,
deixando de atingir tanto a posição do pulso Guan quanto o pulso Qi, isso indica rompimento de energia yin yang, e o paciente morrerá. Se a doença contraída for uma doença sazonal febril e a energia vital estiver no extremo da deficiência, o paciente morrerá. Beleza. Só para concluir. Geralmente eu vou fazer duas leituras. Geralmente não, né? A maioria das vezes pelas estrofes, tá? Mas tranquilo. Aqui ele fala já no começo, né? Existe dois métodos para distinguir. Um por meio a palpação e eles são diferentes. Um é a questão da dor, para saber a seriedade do grau da doença. E outro é distinguir, identificar se ela é irregular. Ele passa aqui a condição do pulso. Só que aí eu tenho a seguinte reflexão para vocês. O pulso só dá para ser tirado se a pessoa estiver em jejum. Só que ela não pode estar com fome. Tá, então, puta, a gente já tá fazendo aqui em jejum, para alguns. Muita gente já tomou café, né? Muita gente acabando aqui já vai atender. Teoricamente, se você tira o pulso do teu paciente quando ele está com fome, vai sair alterado. Opa! Uh. E se você tira o pulso quando o paciente acabou de comer, ele vai sair alterado também. Ele vai sair diferente, né? Em algum item ele vai sair diferente. Só deixa eu silenciar aqui, mano. Voltei. Então são esses dois itens aí, né, que o livro fala. Logo em seguida, ele fala aqui da cor. Presta atenção da cor. Ele fala aqui também, ó. Vamos lá. Se a cor da energia estiver ligada à víscera, pode ser um problema menos agressivo. Agora, se for ao órgão vital, né, pulmão, rim, pode ser um pouco mais agressivo. Então, um torna menos agressivo, o outro torna mais agressivo. E aí eu só quero deixar as cores que foi avisado aqui. Se a compressão tratar com tintura pode ser curada em 100 dias. Se a compressão for mais vermelha, quer dizer que está com a energia estomacal mais amarelada, e o rosto estiver fino. Isso aqui são as cores que a gente fala. Geralmente, na medicina oriental, ele não recomenda, né? Ele reforça a tese de que quanto mais escuro, pior, tá? Então, quanto mais escuro, pior, porque está tendo ausência, né, de cor, né? O branco é a soma de todas, o preto é a ausência de todas, né? O yin e o yang, por isso que é o fundo, o vazio, o cheio, eles meio que têm que ficar se englobando ali. O branco e o preto ficam muito agressivo, né? Mas é o claro e o escuro, né? A ausência de... Vocês já sabem disso, né? É a ausência de cor e cor. É a ausência de calor e calor, né? Não existe o quente e o frio. É a ausência de calor e muito calor. Acabou. Ou você está quente, ou você está com ausência de calor. Ou você tem sede, né? Ou você bebe água, ou você tem ausência de beber água. É mais ou menos isso, né? Não existe o vazio, é a ausência de, né? Só que aqui ficou mais fácil a tradução para preto e branco, yin e yang, para as pessoas estudarem, tá bom? Então você tem o cheio e o vazio. Então você tem, em vez de falar cheio e vazio, você tem o excesso e a deficiência. Tranquilo até aí, né? E aí ele fala aqui também muito do que a fitoterapia fala, da questão dos 5 grãos, da questão da tintura, da questão de, qual é a outra palavra que ele falou? Decocção. Então, tudo isso vocês vão aprender, né? Quem veio no presencial já meio já teve uma prévia do que vai acontecer. A gente está trazendo uma profissional de fitoterapia que estuda isso, que tem mestrado, mestrado não, né? Mas tem qualificação para isso, para passar aqui para vocês, tá certo? Então, além das cores, como prévia de diagnóstico, a gente tem sim, na questão alimentar, fitoterapia e dietoterapia, aplicação dessas técnicas para a manutenção da saúde dos nossos pacientes, tá? E você observar cores mais escuras pode sim ser um chamariz, um chamativo de que o problema está mais agressivo e que a gente precisa observar isso com mais calma. Tá? Então, língua pálida é uma coisa, língua já arroxeada, opa, tem alguma coisa aí. Se ela tiver marrom, então, azedou. Se ela tiver manchas pretas, mais ainda, que é sinônimo de carcinoma, né? Carcinoma é o câncer, tá? E aí, quando tem o câncer, quando tem o carcinoma, a gente tem que fazer a biópsia para saber se é benigno ou maligno, tá certo? E aí, depois ele encerra nessa estrofe
É, o paciente, né, da questão lá do pulso que eu comentei, se o pulso for fraco e ao mesmo tempo o paciente está com febre, mas a imunidade dele está baixa, a chance de dar óbito é grande também. Ou seja, de forma generalista, né, na última frase, realmente na última frase a energia vital estiver no extremo da deficiência, o paciente morrerá. Então, tudo que a gente vai observar aqui é a questão das cores, a questão da fitoterapia, que acho que agora a gente vai começar, vocês vão ver muitos capítulos falando sobre a importância da fitoterapia, e aí a gente vai ter que fazer isso para estabilizar. Tanto que, para encerrar, quando vocês forem para a China estudar, eu vou tentar levar vocês, tá? Só que tá meio difícil, né? Por conta dessas. Tem alguns problemas internamente ali que algumas vezes eles travam, eles ainda não retornaram com os cursos lá direto ainda. É, é mais leis, tá? É mais burocracia do que permissão de eu não ir, né? Mas tem mais algumas coisinhas aí por trás que estão meio que travando a questão de intercâmbio para lá. Mas eu vou levar vocês. Quando vocês forem para lá, vocês vão entrar no hospital de medicina chinesa. Aí ele vai ter um setor de fitoterapia. Esse setor de fitoterapia é que nem o que vocês veem aí no Google, nos filmes, que aí tem uma pessoa, um profissional, que ele olha a receita, a prescrição, né, do médico, ele vai olhar assim, mano, ele vai abrir umas gavetinhas malucas de um armário de madeira, bem xixelento, bem porco, assim, bem de filme mesmo, estilo Liberdade, que é de São Paulo. Ele vai abrir as gavetinhas, vai pegar as ervas com a mão mesmo, pá, 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 joga dentro de um papel, e ele vai embrulhar e ele vai te dar. É assim mesmo, tá? Vai parecer nojento, vendo assim, quem nunca viu. Mas você vai ferver aquilo lá a 100 graus, então tá de boa. Qualquer bicho que vier junto vai morrer quem fervido ali. Então, ele vai meter esse saco pra você e vai te dar já no primeiro dia de tratamento. E aí você vai pegar esse saco de erva e vai levar em casa, você vai fazer por uma semana até 3 semanas. Geralmente é ciclos de semanas, né? Então é ciclo de 7 dias, que aí o livro fala aqui, até 21. Hoje em dia, eles passam um ciclo de 7, vê como você faz os primeiros 7, né? Que seria a limpeza geral. Ele faz uma reavaliação e ele passa para mais 21 dias. Geralmente é assim que o ciclo de fitoterapia funciona. Então, por isso, aqui no Brasil, virou a moda da creatina. Acho que você já ouvindo falar, né? E aí a creatina, ela tem resultado após 28 dias. Você já ouvindo falar disso? Você tem que tomar creatina por 28 dias para ver o resultado, para ela começar a agir. Isso qualquer fisiologista, qualquer nutri vai falar para vocês, médico, etc. Por conta disso, é esse processo, esse período de tempo que o teu corpo ele vai ter que absorver aquele componente específico para dar o resultado para vocês, tá? Então aqui vai ser a mesma coisa. A fitoterapia, 7 dias, vai ser de limpeza geral. Então ele vai esterilizar toda a patologia. Dessa esterilização inicial, vai ter diarreia, vai ter caganeira, vai ter febre, vai ter xixi escuro, vai limpar tudo. Teu corpo vai ser limpado nesses 7 dias. Faz reavaliação e aí você vai usar mais um fitoterápico. Que aí geralmente é o a gente costuma brincar do Yakult de fitoterápico, né? Então ele vai vir uns 5, 6 fórmulas, e aí a pessoa toma nesses 21 dias para já dar andamento ao tratamento, aí depois reavalia novamente e vai fazendo. Só que esses ciclos vão aumentando. Então vai ser 28, depois vai ser de 3 e 6 meses. Aí tem que calcular aí. Porque lá não faz de 30 dias, né? Lá o ciclo é de 28 dias, que é o ciclo da lua. Tá? Então, esse é o ponto. Aí, lá, vocês vão ver lá no pessoal do hospital, tem uma ala só para fitoterapia, que é um ponto de tratamento. Por quê? A acupuntura local é no dia, mas a fitoterapia você meio que vai ter que ficar tomando e se alimentando daquelas ervas, para temperos ou chás, que aí o cara vai te explicar em chinês, vocês vão ver lá, e aí você usa isso durante o teu dia, beleza? Então, só para vocês entenderem, questão da cor, quanto mais escura, um ponto de alerta. Questão do pulso, se ele tiver muito fraco e a imunidade do teu paciente tiver mais fraca ainda, é óbito. E aí por isso que eles dão a prescrição de fitoterápicos, certo? Mestre? Beleza, vamos lá. Deve-se observar cuidadosamente se a cor convidada surge na parte superior, inferior esquerda ou direita do nariz, a fim de descobrir seu movimento. Quando se move para cima, está na direção reversa. Quando se move para baixo, está numa direção correta. Numa mulher, quando a cor convidada estiver se movendo da direita para a esquerda, é reversa.
Quando está se movendo da esquerda para a direita, correta. Num homem, se a cor convidada estiver se movendo da esquerda para a direita, reversa, e quando se mover da direita para a esquerda, é correta. Se a direção de movimento de um homem e de uma mulher estiver alternando a mudança de correta para reversa, num homem é um duplo yang, em uma mulher é um duplo yin. Tanto os pacientes com duplo yang quanto com duplo yin estão prestes a morrer. Quanto ao paciente cujo yin e yang estiverem diferentes dos outros, deve-se tratar fortalecendo a importância comparativa, a fim de reverter a condição para que se torne normal, já que esta é uma doença irregular, deve-se diagnosticar com muito cuidado. Continua, mestre? Então, só o detalhe aqui. Se for para a esquerda, é ok para o homem. Se for para a direita, é ok para a mulher. Então, lembra lá do Yin Yang? É, o Yang geralmente está ligado com a esquerda. E o Yin está ligado com a direita. O Yang está ligado com o homem, com o masculino. Da questão da racionalidade. Agora vai dar um tapa, hein? E a mulher mais ao direito, ao Yin. Antigamente, o Messi já é mais macaco velho aqui, pelo menos da live. Quer dizer, todos que estão assistindo é mais macaco velho, né? Acho que eu sou mais novo. Acho que é isso, né? É, eu sou mais novo aqui. Mas eu ainda aprendi naquela época que o Yang é a questão mais racional e o Yin é a questão mais emocional. E a gente não pode inverter isso, porque se a gente inverte isso, muda todo o ciclo. Hoje em dia, ai, vai doer, hein? Quem é da geração nova, os homens estão mais Yin e as mulheres estão mais Yang. Uhum. Isso quebra. Quebra totalmente a natureza do que está acontecendo. E tá tudo bem para a mulher que é Yang e para o homem que é Yin, né? O que é importante aqui é as pessoas serem felizes. Mas isso impacta na tomada de avaliação do diagnóstico energético, tá? Então, sim, o homem ele tem que ter a questão mais Yang. A mulher, sim, ela tem que ter uma questão mais Yin. Só que, como os homens não estão dando o suporte verdadeiro de força, racionalidade e frieza nas tomadas de decisões, a mulher acaba tomando decisões. E vamos ser bem sinceros, cara, mulher não gosta de fazer isso. Mulher gosta de ser cuidada. E o homem gosta de cuidar. Teoricamente, os homens mais antigos gostam de cuidar. E isso impacta nas tomadas de ações de hoje. Tá. Tem um outro cara, que eu não vou. Acho que tem dois médicos, hein? Não é um cara qualquer um, né? Um Paulo Musi, vocês já devem ter ouvido falar, Paulo Musi, dos blogueiros. O segundo, puta, qual é o nome, cara? Que é de neurociência, acho que é o Dr. Benê, ele é neurocirurgião. Eles já estão falando, cara, os homens, o nível de testosterona dos homens estão diminuindo a cada geração. E aí eles brincam que as mulheres estão com o nível de testosterona aumentado a cada geração. Ou seja, aí ele brinca, né? O Muzi é foda, né? Não sei se vocês conhecem o Muzi, né? Eu conheço o Muzi porque uma amiga minha trabalha lá no espaço dele. O Muzi mesmo fala, nas lives dele que ele fica pedalando, se você ligar agora, você vai ver ele lá pedalando. Agora não, porque ele já tá acordado, né? Mas lá pelas 5, 6 horas, ele já acorda e já fala, cara, os homens hoje vão nascer tetas, vão nascer com mamas, pelo nível de testosterona abaixo. E quando eu falo nível de testosterona baixo, é menos de 800. Homem com menos de 800, fator idade, claro, tem algum problema. Homem tem que ter a testosterona gigantesca, tem que bater milão sem auxílio externo, tá? Então, Aí, é claro, tudo depende da idade. Se ele é mais novo que eu, tô com quase 40. Se um homem tá com 20, a testosterona dele, malandro, tem que estar 1000. De 20 anos, a testosterona desse homem tem que estar 1000. Olha que bizarro. Hoje os homens estão com testosterona de 400, 500. Tá mais baixo aqui do mestre, cara. O mestre tá com 700. Tá com 50, então aí ele tem o Não, teste dele. mais de 700. Tá batendo quase Tá, 800 já. tá com 800. Olha o nível. O mestre com 50, com teste de 800. E os homens de hoje com 20, 25 anos tá com 500. Mano, é bizarro isso, velho. Não tem cabimento algum. E existe mesmo, é conteúdo científico de artigo científico de fora, né? E de fora, tá assim, imagina, pô, o Brasil não entra nem em guerra. Já começa por aí, né? A mentalidade nossa de questão de ser homem já é totalmente diferente. Vocês que estão assistindo aqui, vocês já sabem disso. E todas as mulheres solteiras, minhas clientes, notificam isso pra gente. E as minhas clientes mulheres, elas são muito foda, estilo Sil, né? Silvana, que vocês já devem conhecer. Mano, é Yang pra caralho, cara.
Tipo, ela é foda, ela é CEO, quase foi a CEO da SAP, né? Tem empresa dela, tem mais de 15 empresas na mão dela. Vocês não noção que ela tem mais de 15 empresas de mulher? Mulher, olha o nível da minha cliente. Então ela tem uma energia mais yang. E aí os caras não conseguem acompanhar. Mas por que não conseguem acompanhar? É só ser igual. Ah, tá? Então essa sacada que eu quero deixar aí para vocês. Tá? Então está baixando o nível de testosterona e a gente precisa aumentar e trabalhar isso nos pacientes. Beleza? E o segundo item, só para vocês entenderem que isso é realmente real. Homem antigamente tinha calor. Eu tô com calor já. Né? Essa camiseta é fina, vai ser uma Hyundai Fit. Quem me conhece sabe, né? Pô, que imbecil. Sempre fica com camiseta manga curta. Às vezes eu saio com uma e troco no espaço para não suar a de baixo, né? Homem geralmente tem que ter calor. Então, até os 50, homem tem que ter calor. Quem está na andropausa, o homem começa a ter frio. A mulher é o inverso. A mulher até os 50, climatério e menopausa, ela tem frio. E depois ela vira o calor. Entenderam, né? Então, o homem ele tem que ter essa energia mais yang, ele tem que ter calor. Se o homem, presta atenção, isso é medicina oriental. Se o homem tem frio com 20, 30 anos, num ambiente que não é para estar frio, alguma coisa está acontecendo com esse homem. E é o que vocês vão mais encontrar. Olhem aí na rua onde você está, no bairro, no estado, na cidade que você está, você vai encontrar bastante homem com 20 anos com moletom. Tá? Essa questão energética já meio que já sai. Já cai, né? A questão de testo também, tá? Então é só um ponto aí que ele fala aqui. Então o homem ele tem que ter problemas mais relacionados ao lado esquerdo, e a mulher é mais ao lado direito. Se isso inverte, temos um problema. E se temos um problema, temos que resolver. É isso que eu quero deixar aí pra vocês. Beleza? Bora, mestre. Útil. Quando os pulsos baterem sobre os dedos e a doença se refletir como síndrome BI, que é marcada por artralgia, adormecimento dos membros, né, ou flacidez dos pés, isso tudo será causado pelas energias frias e quentes que correm simultaneamente. Se o pulso parecer solitário, mostra que a energia yang está lesada no interior. Se o pulso parecer estar fraco, é a síndrome de diarreia e esgotamento do sangue. Todos os pulsos solitários, que mostram a energia do estômago ausente, são um alerta de prognóstico desfavorável. Todos os pulsos deficientes são corretos e têm um prognóstico favorável. Quando se aplica o método de distinguir, deve-se começar a palpar a partir do pulso Kun-Kou, do canal Tain da mão. Quando o pulso visceral tiver um traço e o outro pulso visceral que estiver sobressaindo, tal como quando o pulso do fígado, que é madeira, tiver o traço do pulso do pulmão, metal, quando o pulso do pulmão tiver o traço do pulso do coração, quando o do coração tiver o dos rins, quando o do rim tiver o do baço, ou quando o do baço tiver o traço do pulso do fígado e o pulso adverso, o paciente morrerá. Quando o pulso visceral tiver o traço de um outro pulso visceral, exceto do que estiver se sobressaindo, tal como o pulso do fígado tiver o traço do pulso do rim, do coração ou do baço, quando o pulso do coração tiver o traço do pulmão, quando do baço ou do fígado, e etc., e o pulso é correto e o paciente sobreviverá. Cada vento das variações de direções domina uma estação, tal como vento leste domina a primavera, vento leste, associado à madeira, sobrepuja a terra. O vento sul domina o verão e o sul, associado ao fogo, sobrepuja o metal. O vento oeste domina o outono e o oeste, associado ao metal, sobrepuja a madeira. E o vento domina o inverno e o norte, associado à água, sobrepuja o fogo. Eles repetem os ciclos, retornam e começam de novo. Se o tempo das 4 estações se tornará normal, não deve ser tomado como princípio de prática comum. Isso é essencial para medir e distinguir. Essa parte é confusa, né, dos É, pulsos aí. mas eu vou resumir isso. Calma aí, respirei. Nada mais é. Daí acabou, né, as estrofes, agora é a reflexão final. Mais 10 minutinhos, acho que a gente já finaliza. Aqui
nada mais é do pulso, vocês, puta, que bate em terra e bate. É os 5 movimentos. Tá? Só que é o ciclo de movimentos, não o ciclo de geração. O que dá problema é o ciclo de dominação. Madeira dominando metal, essa aqui, né? Madeira dominando metal, que é a contra-dominância, né? Metal, ele controla, lembra, né? Ciclo de geração, o ciclo de dominação e o ciclo de contra-dominância. O ciclo de contra-dominância é que mata o paciente. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Contra-dominância morre, é rebeldia, né? Rebeldes. Qual é o exemplo mais clássico? Se tudo está na ordem, tudo está fluindo, existe uma mecânica fazendo fluir, a hierarquia funciona. A hierarquia ficou muito escroto, né? Mas hierarquia é da família. Então você é o pai e a mãe, e o seu filho responde, respeita o que você demanda para ele, a família fica unida, a família fica bonitinha. Aí você tem um filho, vamos falar de filho porque eu sei que a grande maioria aqui é pai e mãe já, né? Tem alguém aqui que já é avô, avó? Manda aí no chat, só para eu saber. Acredito que não. Mas se você tiver um filho que é rebelde, o que que é rebelde? Puta, começa a fazer tatuagem quando você fala, não é pra fazer tatuagem ainda, você só vai fazer depois de 18. Aí você faz tatuagem. Puta, começa a pintar o cabelo com 12 anos, você fala, puta, não faz, não pinta o cabelo. Puta, começa. Ah, Bruno já é, né? Legal. Aí imagina, vocês vão entender o que eu quero trazer. Começa a fazer piercing. Lembra da época do piercing? Na minha geração era a época do piercing, não era tatuagem, era piercing. Né? Eu vou fazer um piercing, fazer uns piercing aqui, fazer o nariz, na língua, na orelha, no umbigo. Tinha gente que fazia muito aqui. Na minha época era muito aqui. Brinco era normal, brinco era faixa branca, assim, mano. As adolescentes, os adolescentes na época, mano, fazer um piercing aqui, homem ou mulher, ou na língua. Eu falei assim, mano, vocês são malucos. Mas beleza. E aí isso quebra, por quê? O conflito, é a rebeldia que a gente fala, é a contra-dominância. E aí, se o filho manda muito no pai, vai dar, vai dar merda, velho. Vai dar merda. Você fala assim, você não paga a conta, você ainda se torna rebelde, vai dar bosta. Sou o dono do mundo, você vai se fuder, porque alguém na rua vai cagar na tua cabeça. É isso que eu quero trazer para vocês. O ciclo normal é o ciclo de geração, é o ciclo de dominação. Isso não vai dar problema, isso não vai dar a morte no nosso caso clínico. Ela só vai dar indícios de que a gente precisa fazer um diagnóstico certo para tornar o ciclo de dominância correto, o ciclo de geração correto. Então vamos lá. O ciclo de geração é bom, é o que precisa ser feito. O ciclo de dominância é porque o teu filho está começando a fazer merda e aí você vai ter que segurar. Opa, calma, fica quieto aí na tua. Vamos conversar, né? Hoje é vamos conversar, na minha época não vai fazer porra nenhuma, tapa na cara, porradaria mesmo. E o ciclo de contra-dominância é quando o filho se rebela contra o pai. E aí corta o laço, que é o mais comum, né? Na época de vocês, até um pouquinho, na minha época nem tanto, né? Tem uns vagabundos aí. Mas na época de vocês, se vocês eram contra-dominantes, com 18 anos vocês já saíram de casa, né? 15, 16 anos já são, vai, sai daqui. Já saía de casa, mas vocês tinham força interna de construir o que vocês construíram hoje. É o mais comum. Com 15, 16 anos já sai de casa, já constrói, tá? Pra você, né, no caso a Bruna, que é a avô e a avó, ela consegue enxergar um outro ponto, porque ela cuidou do filho, da filha dela, e o filho dela deu o neto pra ela. E aí ela consegue observar. Geralmente o avô com o neto, com a neta, é muito mais bonitinho. Você já perceberam nisso? A relação é muito mais leve. Por quê? Ele já cuidou do filho. Eu não tenho que educar o meu neto. Quem tem que educar o meu neto é meu filho e minha filha. É o certo, né? Se eu tiver, esse dói, hein? Se eu tiver que educar o meu neto, se eu tiver que educar minha neta, é porque meu filho tá fazendo um trabalho de bosta. Estão pegando? Então, é isso. Por quê? Aí vai dar problema. Que é o que acontece com as novas gerações. Nova geração é de 1990 para cá. Novas, dá 30 anos até. Ou seja, isso é o que o livro tá falando aqui para vocês. Puta, terra que lança e bate em ferro, né, em fígado e... Mano, é ciclo de contra-dominância. Então, se a gente tem um ciclo de contra-dominância, doença, problema, morte. Se a gente tem um ciclo de dominância, opa, é porque o cara não tá me respeitando, eu tenho que dominar o cara. Então é um
ponto de alerta. Se não tem um ciclo de geração, é porque tá tudo fluindo. Casos normais, aquela von Richthofen lá, aquilo lá é um ciclo de contra-dominância. Mano, a filha se rebelou contra os pais e matou os pais. Eu tô falando de ciclo, não tô falando de opinião. Cada um tem a sua opinião aí. Agora, o ciclo de dominância. O Nardoni lá, que atacou a filhinha lá da janela. Aquilo é um ciclo de dominância. Provavelmente a menina tava enchendo o saco. Mano, é uma criança, óbvio que ela vai perturbar. A criança tem que te perturbar. Ela tava fazendo algumas coisinhas, a mãe ou o pai, o madrasta lá, sei lá, né, o casal ficou puto com a menina, não teve paciência. Ciclo de dominância imposto. Mano, ela atacou a menina da janela, velho. Bizarro também, tá? Agora é um ciclo de geração, que aí vai ver de acordo com a tua família, né? Eu não vejo, cara, famoso com ciclo de geração correto. Nossa, velho, agora vocês me pegaram. Que é uma família sólida, uma família que o pai e o filho fazem as coisas certas. É que famoso é um pouco, não, né? Não vamos ser hipócrita, né? Famoso é um pouquinho mais difícil. Mas eu vou deixar essa análise para alguma pessoa que você conheça do seu lado pessoal. É aquela O família Rubinho, realmente a família estruturada. do Rubinho, ele apoia o filho na corrida, o filho virou piloto com Ah, ele, sei. Tá no kart, depois foi pra F2, eles né? estão na F3, estoque, os F2. dois. Eles montaram uma equipe. É... Ah, legal. Tem, eu sei que tem. Fernanda Torres, a Fernanda. Cara, pode ser. É, eu gosto delas também. Também sérias. Existe, tá? Mas vocês vão ver que é bem mais raro. É bem mais raro o ciclo de geração dar certo. Que é mais difícil, cara. Educar. Ah, vocês são pais, vocês são avós. Educar é o mais difícil. Ter filho é fácil, mano. Eu posso ter 15, né? O Kim agora, solteiro, eu posso ter 15 filhos. Mas educar um é trabalhoso. E vocês sabem, vocês educaram seus filhos. Mas vocês têm mais experiência, mais gabarito para falar isso também, né? O educar que é difícil, até é fácil, educar que é difícil, né? Então, onde eu quero deixar? Esse ciclo de geração é o correto. É o ciclo, cara, que é o que funciona perfeitamente, é o que a gente busca gerar. O ciclo de dominância já começa a ficar problemático, que é o pai mandando, é o pai batendo, né? Não ouvindo, etc, né? Agora, o ciclo de contra-dominância, meu irmão, aí fudeu. Quer um outro exemplo? Eu tô falando de família. Um exemplo no colégio. Os professores da nossa época, vocês são da época da palmatória, né? Eu não peguei essa época, mas eu peguei o fica quieto, fica no cantinho do pensamento, você vai tomar advertência, expulsão, se não respeitar o professor. Olha hoje em dia como é. O aluno tirou nota baixa, que é burro, não estudou, não se preparou, ele fica puto com a nota vermelha e espanca o professor. Olha a geração, olha que maluco que a gente tá. Não a gente, no caso, né? Mas olha como o ser humano hoje tá. Mano, eu tirei nota vermelha porque eu não estudei, eu vou encher o professor de porrada. Mano, não faz sentido. E aí o professor não pode fazer nada. Tem que ficar quieto, apanhando, senão ele é demitido. Aí fala, mano, mas vocês estão me. Tá entendendo? Isso é questão tanto de família quanto de vida. E eu não posso deixar isso persistir. Eu não posso deixar isso piorar. Porque se hoje eles estão batendo, daqui a pouco o professor vai tomar tiro na cabeça, mano. Daqui a pouco o aluno vai vir com uma faca e vai esfaquear o professor, velho. Eu não posso dar nota vermelha. Eu tenho que formar. Olha que maluco. A gente é da aula, né? O mestre também foi professor, mestre, e formou pessoas. A gente não poder dar vermelha, não poder reprovar aluno porque ele é ruim, porque a gente tem medo de tomar porrada ou tomar mais uma facada. Olha o nível. Entende como o nível de intelectualidade, o nível de aperfeiçoamento fica pior? É isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, o que o livro falou nesse último verso, para resumir, é isso. Ciclo de geração é o correto. Ciclo de dominância, temos um alerta. Ciclo de contra-dominância, temos um problema. Então, esses os três que eu quero deixar aí para vocês. Beleza? Palmatória era minha mãe. É, o cantinho do pensamento, né? Nem tem mais, acho isso. Acho que mudou para cantinho do pensamento. Mas antes era chinelada, velho. Era tampinha de. Ah, isso é mais legal, né? Meu pai era dono de De comércio. Ele pegava as tampas de KS, lembra? Ajoelha aí, seu puto. Você não fez merda? Ajoelha aí, fica aí. O ajoelhar é de boa, porque ajoelhar você fica parado. O problema é quando você tem que ficar mexendo. Agora você vai ter que ficar mexendo aí. Como se fosse plantação de vinho, tá ligado? Pisa aí na uva aí, só que com o teu joelho numa.
tampa de KS. Hoje nem tem mais KS, né? Hoje tá mó várzea. Mas, anyway, cada um educa do jeito que achar mais conveniente. Como é que é? Carioca tá falando da escola do filho, exigindo coisas que são de ordem da direção e não da decisão dos pais. Isso, tipo, eu pago, mano. Essa é o comum, né? Então, é claro, né? Dependendo do nível de informação interna ali, pode ser um problema. Quero que a gente tem que observar todos os fatos, né? Antes de bater de frente com a informação. Mas é isso que eu quero deixar, tá? Então, a escola, que é um ponto onde todas as crianças deveriam estudar, tem uma interpretação de texto coerente, elas não têm, temos um problema, né? Hoje a leitura, ela é rasa. Você já viu? Mano, eu tô de cara. Hoje não se lê mais Quincas Borba. Hoje não se lê mais Dom Casmurro. Cara, na nossa época você tinha que ler, você tinha que fazer um resumo, porque caía no vestibular, caía na FUVEST. Hoje em dia meio que perdeu. Então, isso que é o mais importante, a interpretação de texto. Por que a interpretação de texto? Mano, você vai ler um contrato, você vai assinar um contrato que você vai ganhar 15 mil reais no mês. Você tem que ler esse contrato e depois ter um advogado. Você não sabe ler porque você não tem interpretação de texto, você vai tomar na orelha. Eu falo, mano, isso é bizarro. Por que que eu sei? Porque eu tenho sobrinho. Tá? Olha que maluco. A leitura, antigamente, pra gente, a gente tinha que ler um livro. Cara, hoje não se lê mais livro. Então, você meio que se perde. Isso é o ciclo de geração. Eu preciso gerar leitura, eu preciso gerar compreensão e etc. Tá? Então, são exemplos aí que eu vou trazer, porque essa reflexão é tanto de vida profissional quanto de vida pessoal. E a gente precisa ter esses dois pontos. Tá? É, Mestre, é isso. mestre, Oi. vou ter que sair que a cliente chegou. Beleza. Tô finalizando já. Tá? Pode ir lá, vai lá, vai lá. Valeu. Gente, bom, até mais. Pintou uma emergência, tem que ir lá. Um abraço. Tchau, tchau. Vai lá. Até mais. Saiu, saiu, saiu. Pô. Então, para encerrar essa linha de raciocínio, seria mais ou menos isso. Tá? Então eu preciso que vocês entendam o ciclo de geração, entendam o ciclo de dominação, que é um alerta, e entenda o ciclo de contra-dominância para você reverter o máximo dos seus problemas, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, pulso, se possível, tirar em jejum, assim como a língua. Terceiro, entenda a fitoterapia. Eu vou trazer mais conteúdos disso para vocês, porque isso vai ter um puto impacto na alimentação do teu atendimento, do teu cliente, do teu paciente, tá? Então, fitoterapia, dietoterapia, comecem a entender isso como uma técnica de profilaxia, uma técnica de prevenção. Você precisa se alimentar todo dia. Então, entenda quais são as ervas que vocês podem colocar. A grande maioria de vocês mora no interior e litoral. É muito mais fácil conseguir produtos alimentares mais, oh meu Deus, naturais e de qualidade boa do que aqui na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é caótica, vem muito estragado, né, do interior e aí a qualidade perde, tá? Então são esses os pontos que eu quero deixar. E aí, na tua vida, para encerrar, pelo menos a minha de reflexão, que na tua vida a gente precisa gerar movimento para que as coisas fluam. E se eu tiver que dominar, temos um alerta, temos um problema. Não se deve dominar logo de cara, né? Você deve se educar internamente, educar quem é a pessoa que você quer mostrar e mostrar o caminho, porque você é o exemplo. Essa frase é o que mais é. Você é o exemplo que leva, né? Exemplo que segue. E se você tem que dominar, quer dizer que você não está se tornando exemplo. Isso é muito foda, hein? Presta atenção nisso aí que eu vou trazer um exemplo. Então, o gerar é bom. Então, por exemplo, eu estou gerando conteúdo, estou gerando reflexão aqui para vocês, eu gero um poder de avaliação, eu gero um poder de diagnóstico, eu gero um poder de tratamento para vocês terem na mão e vocês aplicarem nos atendimentos de vocês. Se eu tiver que mandar todos vocês, não, vocês vão ter que ler capítulo 5 agora para a gente discutir, quer dizer que eu, como mentor, como professor, estou fazendo do jeito errado. Eu estou obrigando vocês a lerem. E eu não quero que vocês sejam obrigados, porque tudo que a gente faz de forma obrigada vira uma porcaria. A gente não se entrega de verdade ao processo, tá? Então, ó, a gente vai fazer a leitura e reflexão do Imperador Amarelo. Vem quem quer. É de graça o negócio. Só que ela não vai ficar gravada de forma pública, ela vai ficar somente no portal de conteúdo. Então é isso que eu quero deixar aí para vocês. Agora, se vocês se rebelam contra mim, puta, o Kim é um bosta, o Kim não sabe falar, o Kim não sabe fazer, o Kim não faz o que ele fala, aí eu me fudi. Eu tomei na orelha, entendeu? É isso que a gente faz aqui. Então, por exemplo,
Voltei a treinar. Depois de um ano cagado, né? Voltando de depressão, voltei a treinar, voltei a correr. Eu vou mostrar para vocês que vocês também podem. Eu fazendo, eu me torno exemplo para vocês. E aí eu vou poder cobrar de vocês, né? Cobrar. Adriano, Clau, Bruna, Érica, sei lá quem tá mais aí. Vocês têm que fazer. Só que aí a primeira retórica mas Kim, você não faz. Por que você tá falando para eu fazer? Opa, se eu não faço, e eu tô falando para você fazer, então quer dizer que eu tenho que fazer? Porque aí se eu fizer, eu posso cobrar você, que você não faz. Aí não tem a primeira retórica. A primeira retórica não existe. Você fala, puta, Kim, você não toma café. E fala pra mim não tomar café? Eu não tomo café. Vocês foram lá no espaço, eu não tomo café. Quem toma café são os meninos lá. Eu não tomo café. Mas aí eu falo pra vocês, cara, presta atenção, evita tomar muito café. A primeira quebra é, puta, Kim, mas você também toma café. Eu falo assim, não, mas eu não tomo café. Então, essa primeira retórica não existe. Puta, então vamos aqui todo mundo fazer uma atividade física, manter o corpo ativo. Puta, Kim, mas você não faz atividade física. Como que eu vou cobrar uma coisa de vocês se eu não entrego? Tá? Então, isso é o ciclo de contra-dominância. Puta, se o Kim não faz, eu não vou fazer. Agora, se o Kim faz, recomenda, fala pra todo mundo fazer, e só eu não faço, opa, temos um problema. Quer dizer que eu tô fora aí do eixo, né, da linha. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês comecem a prestar atenção no que você cobra e no que você oferece no teu atendimento. Tá? Então, por exemplo, vai vir cliente. Eu sou meio natureba, né? É, então é mais agressivo assim. Então, por exemplo, eu não fumo, eu não bebo, eu não como açúcar, eu não como massa, eu não como doce. Como bem raramente, né? De vez em quando a gente come. Mas a ideia é que você tenha controle para poder explicar. Ó, paciente X, evita o doce. Tá com a diabetes alta aí, tá aumentando, evita o doce. Então, se você não se alimenta, fica muito mais fácil de cobrar. E aí a questão de contra-dominância não existe. Então, qualquer item de contra-dominância que virem dos meus alunos, eu vou observar, vou analisar. Opa, se eu estou falando isso, se o meu aluno levantou, então eu vou ter que alterar. Puta, se eu peço para o meu cliente beber mais água, mas eu não bebo água, opa, eu tenho que beber mais água para poder cobrar. É o ciclo de geração. Eu tenho que me tornar exemplo. Eu gero exemplos. Entendendo? Eu gero valor, né? Eu gero exemplos. Isso é para tudo da vida, tá? Pessoal, profissional, tudo que você for fazendo. E é isso que a gente vai fazer. Belezinha? Tranquilo? Ah, acho que é isso. Dúvidas, perguntas? Mas nos vemos semana que vem. Aí tem a aula de a parte 2 de autismo, eu faço na semana que vem. E na sexta a gente faz a leitura e reflexão novamente, que vai ser na última semana de julho, certo? Não. Semana que vem é dia 25, né? Dia 24 e 25. E aí depois dia 31 e dia 1º de agosto. Tá? Aí a gente volta a se falar, certo? Acho que é isso, gente. Fica aí a reflexão de hoje. E aí vamos nos falando. Certo? Muito obrigado. Opa, voltei. E é isso. Até mais. Valeu.